Aê! Mais um super vídeo e agora um vídeo muito especial. A gente separou para hoje falar sobre criação, porém eu quero primeiro resgatar uma história com vocês que fez parte da minha vida, uma parte muito interessante, muito cheio de criação, porém com pessoas que são mestras nas suas áreas. Vou falar sobre o tudo artesanal para vocês. São pessoas que vieram até aqui hoje para falar sobre um modo de criar. Tirar de dentro da cachola o que ela tem de melhor e dividir com você. Porém, nós já vivemos isso um pouco. Quer dar uma olhada? Olha só, ficaram curiosos, né? Nós estamos falando sobre 5 pessoas, tá? Que participaram de um convite aí e acho que durou quase 3 anos pelo que a gente estava vendo, porque o último ano estendeu ainda mais um pouco e foi muito interessante. Eu estou falando sobre a Leace, mestra em biscuit. Está falando sobre a Dina Rocha, que fala sobre a pintura gestual, mas eu acho que ela trabalha com o ressignificar de uma forma muito incrível, com uma pintura, mas com um bom gosto enorme. Lu Gastal, que tem aí todo um charme e tudo que ela coloca fica incrível. Pode ser que tenha começado com tecidos, com fios, mas eu acho que ela já passou disso e já foi para outro mundo. A gente está falando também da Jana Sukonik, que para mim é uma confeiteira, mas ela, como o Vlad falou hoje, ela une coisas e faz acontecer. E o Vlad, que é um artista, acho que mais do que um artista, ele faz do papel, uma folha, uma obra de arte. Então eu quero falar com vocês que estão aí, querendo falar de criação, mas querem buscar, né, inspirações. Vamos perguntar para eles, e aí, aonde você busca inspiração? Que tal? Está aqui, primeiro, obrigado por ter vindo do Sul, terminado a aula e tudo aí, ó. Eu sei que vocês correm pra caramba e eu queria primeiro mostrar um pouquinho da arte de vocês. Então eu vou apresentar aqui a Leace. Dina Rocha, mestre em pintura gestual e arrasa. Eu vou falar esse mulherão. Pronto. Eu fico, o que a pessoa vai falar de mim? Eu sou curiosa. O que eu sou? Quando eu digo, ai, quem tu é artesã? Ai, então tu é artista plástica? Não, eu sou artesã. Ai, designer? Não, eu sou artesã. Eu te ensinar. Então vocês já entenderam que essa aqui é a Lu Gastal, mestra na arte de viver com charme. Aí, e você põe isso que ela tava falando, tá? E agora vamos lá pro Vlad. Arrasa. Mestre nos papéis, e aí eu acho que é um mágico dos papéis. Agora a gente pode falar, até que nos alimentou, né? A gente imagina um programa que todo dia tinha comida boa, bolo, tinha doce. Sempre comida. Sempre tinha. Agora só tem sabonete, mas vai ter comida de novo. Essa aí. Jana, confeiteira e mestra também. Pra gente começar o assunto e deixar o povo aí mais feliz ainda, a gente vai falar um pouco sobre alguns tópicos que eu separei
para a gente ajudá-los a entender um pouco o nosso método e o jeito com que a gente busca inspiração. Não tem tempo, vocês aí levantem aí a resposta de vocês, mas eu acho que, primeiro, vou falar de um ponto que é muito importante, a capacitação, a valorizar isso. Quer dizer, nós temos muitos tutoriais, nós temos muito produto, né, desde Pinterest, a internet, gratuito. Porém, a gente sabe o valor de você ter uma aula, seja online ou presencial. Isso eu entendo há 20 anos que é importantíssimo. Por conta do contato, mas também por conta de toda a energia e tudo que a gente se esforça para a gente conseguir levar isso para dentro da vida da pessoa. Vamos lá. Para vocês, qual que é a importância de vocês se capacitarem? Eu sei que Lê foi para fora do Brasil e tudo isso tem um peso. E hoje está um pouquinho banalizado, porque as pessoas acham que não precisa. Viu uma foto numa revista? Foi. E aí? Comecei já? Já comecei. Chegou chegando. Com o pé no peito. Com o pé no peito. Eu acho assim, Peter, que primeiro, eu sou nerd. Então eu amo estudar e o que eu prego sempre, conhecimento não ocupa espaço. Sim. É a única coisa que ninguém tira da gente. Então eu sempre digo que a gente tem que se informar, que a gente tem que buscar cada vez mais. Por quê? Tudo na vida da gente é sazonal. Tudo muda. Mudou o clima, mudou tudo. Mudou a estação do ano, mudou tudo. E isso em todas as áreas, inclusive na gastronomia em geral. Então as pessoas acham que, eu vi uma foto, tá bom, já conheço. Eu sou autodidata. Tá, você é autodidata, mas você buscou alguma coisa em algum lugar. Você foi aprender em algum lugar. Então isso é muito importante e eu procuro passar isso muito para os meus alunos, para as pessoas que convivem comigo, buscar conhecimento, buscar inspiração também para criar, mas sempre estar buscando coisas novas, nunca estacionar no mesmo lugar, porque quando a gente para no tempo, tudo ao redor para, a gente deixa de evoluir e as coisas mudam muito rápido. No passo que a gente deixou de evoluir, tem 2, 3, 10 pessoas evoluindo na nossa frente. Então a gente tem que correr muito atrás todos os dias para não deixar que o mercado engula a gente mesmo, né? Quando a gente fala desse grupo, né, que mentora outras pessoas, né, todos aqui, gente, levam esse conhecimento de uma forma mentorar, que a gente faz com que a pessoa entenda o conceito, leva tudo isso. É importante. É importante a gente conseguir entender a força disso. Então, cada um aqui vive isso, né? Mas aí a gente, falando sobre o ponto pagar para, entender que a gente precisa investir nisso. Então, um ponto muito importante é esse investimento. Quanto vale esse investimento? E mesmo porque, Peter, a gente fala muito do autodidata, né? O autodidata, ele chega lá, só que ele demora 3 vezes mais do que você aproveitar o conhecimento de um professor e já pular alguns passos. Como a Jana falou, a evolução é muito grande. Então, se você ficar lá na sua casa tentando descobrir, olhando uma foto, como é que faz alguma coisa, você está deixando de já fazer aquilo que já acontece, que já existe. Perde time, né? E você está perdendo aquele tempo de, a partir dali, você criar a sua essência. E eu acho que, na minha opinião, a pessoa tem que sempre se informar, não só, inclusive, dentro daquilo que ela gosta e faz. Porque você faz sabonete, mas você tem que entender um pouco de culinária para poder fazer alguma coisa que lembre um bolo. Tem que ser curioso, né? Exatamente. Então curioso. Você tem que caminhar em outras áreas também, ser curioso em outras áreas para você se formar como artista, porque você é um todo. Todo mundo é um todo e você só é único quando você coloca esse todo para fora, que é a sua essência. Sim. Quando a gente fala de uma reciclagem, quando a gente fala de pintura, né, como a Dina, tem história atrás de toda essa pintura, tem muito estudo por conta dos pincéis, dos traços. Eu lembro você pintando, né? A gente fala, nossa, olha o que saiu, a gente nem imaginava. Isso tudo é muito estudo e muita prática. Muito estudo e muita prática, porque assim, como ela falou, a gente vive em constante mudança e a gente tem que se adaptar, principalmente a uma realidade que nós estamos vivendo agora, né, Peter? É uma época difícil que a gente está vivendo, de crise, enfim, e a gente reinventar o tempo inteiro. Então, às vezes, quando eu tenho algumas pautas para fazer, eu falo, deixa eu pensar naquela pessoa que está lá no fim do mundo, que ela não tem condição social, que ela não tem acesso. Deixa eu pensar o que eu posso dar para que ela possa
ganhar com o que eu estou ensinando, como as conchas industriais, como escorredor de macarrão. Por sinal, a gente tem essas conchas até agora, olha Sim, lá. são lindas, Vou lindas. Vocês imagens. Essa daí, gente, olha que legal. Que a gente pode reciclar de todas as maneiras. Às vezes a pessoa fala, eu não tenho dinheiro para fazer a festa da minha filha, a festa do meu filho. Eu já fiz festa com sacolas. E ela tá falando de um ponto que é a responsabilidade, né? É a responsabilidade em fazer dar certo na vida do outro. Eu acho que é muito... Eu vivo isso porque a gente tem um produto que ele é consumido, né? A gente tem pessoas se empolgando demais e eu tenho que falar pra ela, calma, porque tem que dar certo. Você tem que voltar amanhã, não com uma dívida no cartão, mas sim com dinheiro pra você comprar mais. Que é o pensar numa pessoa longe e fazer com que essa pessoa consiga realizar. Isso é muito importante. Não, e a gente que trabalha com a mídia, a gente sabe exatamente isso. Porque a pessoa que está lá, que torce, que quer ver todo mundo que está aqui no programa, por exemplo, e de passar essas dicas. E quantas vezes ligavam para cá para agradecer. Sim. Enfim, até hoje o pessoal cobra o programa do artesanal. Quem sabe? Quem sabe? Mas é isso, a gente trabalha com essa parte de reciclagem mesmo, que é ressignificar e tirar proveito da melhor maneira e pensando sempre no bem-estar do próximo. Agora a gente vai falar sobre um ponto que é a desvalorização. Porque a gente vai falar de um produto que a gente entende o valor dele, a gente ama ele, só que a gente entende também tem um outro lado desvalorizando muito, biscuit. Que banalizou numa época. A própria palavra. Muita gente me falou, troca o nome. Sim. E aí, a Lê, mestre em biscuit, ela pega plantas, produtos da natureza e transformam dessa jeito. Vocês estão olhando isso achando que é uma flor, né? Tocar. Olha só esse jasmim, gente. Ela faz a textura, ela acompanha o crescimento da Peter, flor. eu acho que tem que colocar uma essência de jasmim aqui. Ela já Sim. E aí? Você tem um perrengue aí maior, né? Eu vivo isso junto com ela. Quando eu comecei, a gente até conversou, né, sobre falar, a palavra biscuit já fechou muita porta pra mim. E quando eu chegava pra mostrar o trabalho, o que você faz? Biscuit. Mas peraí, aí eu abria rápido a sacola, porque o nome biscuit já fechava. Já mas abria quando rápido. eu comecei, eu falava que eu trabalhava com sabonete artesanal, eu também tinha que abrir rápido. Né? Porque eu entrava num salão, eu falava, trabalha com sabonete artesanal, a mulher falava, ai. Uma vez eu falei, moça, mas me deixa mostrar, eu tava numa loja em Moema, deixa eu mostrar. E eu tenho certeza que você vai mudar isso. E era uma mulher com o nariz muito empinado e uma loja linda. Ela tava com receio mesmo, porque devia ter parecido um monte de gente com aquele sabonete embalado com plástico filme. Exatamente. E isso O preconceito também um pouco, né, Peter? Sim, não, mas eu ia falar, vencer esse preconceito. Quando se fala artesanato, a pessoa fala... tá passando fome, amor? Eu acho que Mas é questão de... Eu acho que de alguma maneira todos nós, a gente luta muito nessa estrada para quebrar vamos até desmistificar um pouco, preconceito, né? Diz, eu trabalho com o quê? Como eu disse aqui quando eu me apresentei, trabalho com o quê? Eu sou artesã. Então é designer? Não, artesã. É artista plástico? Por que as pessoas têm essa dificuldade? Por que o artesão ele tem que ser uma pessoa riponga, que vende a pulseirinha na beira da praia? E tá tudo ok se vende a pulseirinha da praia, mas o artesanato ele tem uma gama tão grande. Hoje quando eu explico, eu falo que eu trabalho com artesanato, porém eu trabalho com artesanato nobre. Para que as pessoas entendam, né, que existe um diferencial. Hoje a gente vê muito mais valor do que quando a gente trabalhava, fazem 8 anos que a gente tinha tudo artesanal. É diferente, mudou muito, né? A gente tá mais velho, né? Fala por você. A Jana já teve 6 filhos, gente. E 8 maridos. É só a gente olhar o quanto o mercado criativo artesanal movimenta na economia do país neste momento de crise. Isso é uma coisa que as pessoas desconhecem. Sim, e a gente precisa colocar isso pra fora. Agora, onde eu quero chegar? A responsabilidade por esse preconceito são das pessoas que não apresentavam algo com nobreza. A gente tem aqui vocês que eu sei o quanto apresenta. A Lu não tem muita dificuldade, porque a Lu tem a nobreza nela, o charme de apresentar, o de falar. Isso é um tabu. Sim, eu tinha uma aluna que falou, quando eu falo, as pessoas não acreditam que eu fiz, elas acham que eu faço outra coisa, não isso. Isso é um tabu, já ouvi várias vezes, Lu Gastal só engana, porque jura que ela faz aquelas bonecas. Aliás, eu não aguento mais ela falar em bonecas lucrativas. O conteúdo dela não é mais criativo, eu digo, gente, é meu negócio, é daqui que eu pago as minhas contas e eu preciso ter lucro.
para pagar eu as já contas. ouvi, A gente não precisa ter vergonha. Eu já vivi isso, Lu. Né? Uma De vez eu falarem ouvi na sobre Mega, você. uma colega da Mega dizer, Lu Gastal, que bom te conhecer. Nossa, eu te achava assim tão Eu lembro aristocrática. uma vez eu cheguei em uma feira em Brasília e a Rita Mazzotti, ela tava chateadíssima por conta de uma pessoa ter falado, Lu, ela é só uma imagem, ela não é produto, ela não faz nada. E ela falou assim, o que eu faço? Porque ela queria, né, a valorização da pessoa que estava ali na feira dela, sabia todo o perrengue que ela passa e o que faz, e a Lu tava lá, um ateliê montado todo ali, fazendo essa aquela música costura. que fala a dor e a delícia de ser quem se é. Né? E tem pessoas que conseguem sentir, que conseguem enxergar, e outras não, por tabus ou por limites. E na confeitaria não é diferente. Porque eu trabalho com a gastronomia no geral, tudo. Mas o meu foco é a confeitaria, que todo mundo sabe. E não é diferente, é o trabalho manual. E as pessoas banalizam muito, porque todo mundo cozinha. Todo mundo faz. Então é uma coisa de, eu quero paga uma festa, vai fazer um casamento. Gasta os tubos na decoração, em tudo, com flores. Então, é só um bolinho, porque vai ter um jantar? Oi, amiga. Né? Então também é muito desvalorizado e as pessoas têm que lutar contra isso todos os dias. Mas eu acho que a gente se mantém. O último programa foi em 2013, não? São 7 anos que a gente está aqui. E a gente está aqui. Sim, não é? Eu acho que em é o evolução. mais em evolução. Porque a gente está gastando o nosso tempo estudando, fazendo a diferença, né? A gente prova, né? Exatamente. E passar por tudo que todos passaram, né? E a dificuldade está para todo mundo, não é porque a gente tem um nome ou se coloca numa posição que tá mais fácil. Aliás, tá mais Tem difícil. Tem gente que fala assim, você já tá com a vida feita. Se eu parar de trabalhar, quer ver que não vai mais nada. A gente sabe que chegar lá, né? Eu falo isso muito para os meus alunos. Chegar lá, normalmente você tá galgando alguma coisa, então você tá ávido, você vai atrás e aí você vai subindo, você nem percebe. Mas quando você tá lá em cima, é muito mais difícil se manter. Porque quando você tá lá em cima, você não pode fazer qualquer coisa. O vento é mais forte. Você tem uma responsabilidade, você tem um nome, você não pode sair fazendo tudo. Então, se manter realmente é muito mais complexo do que chegar lá, né? E chegar lá é só um passo. É só um passo. E eu sempre digo, eu tenho uma máxima assim, eu sempre digo, trabalhar dá trabalho. Sim. Quem acha que não, que é tranquilo, eu vou fazer artesanato, que ganha dinheiro, pode procurar algum trabalho que não dê trabalho. E falando um pouco agora sobre tendência, né? Vocês buscam se inspirar, cada um dentro do seu, aonde? Como que vocês trocam essa coleção? Como que vocês buscam inovar? Né? Você falou agora sobre uma coisa toda tecnológica. Como que é isso? Conta pra gente. Sempre que eu vou começar um projeto, quando eu comecei, eu era muito prepotente, né? Trabalhando com a natureza, eu falava, agora eu quero fazer tal orquídea. Como? Depende da floração, depende da época. Então eu não tinha essa maturidade, né? Depois, conforme eu fui estudando, aí eu fui aprendendo que eu tenho que fazer a flor da época. E aí eu fiz conteúdo, né? No site são 61 títulos já estudados. Aí eu percebi que conteúdo eu já tenho muito, para quem quer se profissionalizar mesmo e tal. E aí, agora eu preciso buscar tendência, porque senão uma pessoa escreveu pra mim, o que você faz? Você faz só flores? E daí, tipo, aquilo me deu né, só flores, quer dizer que ela tá me vendo assim como uma pessoa repetitiva. Aí eu comecei a estudar o que eu posso fazer através da decoração, do cake design, que eu tenho muitos alunos agora. Na área da ciência, estou trabalhando com a UERJ, um professor mestre de biologia, que está desenvolvendo um material pedagógico com a ferramenta do biscuit. Então ele faz células e ensina com isso, entendeu? Então é uma abertura diferente. Estou trabalhando no Museu das Drogas com um delegado de polícia de Limeira, com plantas alucinógenas. Quer dizer, quando que na minha vida eu pensei que eu ia fazer uma coisa... E você pensava que você ia chegar na Itália para dar curso? Na Itália piorou. Eu pensei que eu não ia nem passear na Itália, né? Então, tipo, é emocionante pra gente, né? Sim. Ver onde você pode chegar. E numa viagem como essa, você consegue se inspirar e trazer mais? Nossa, e como a cabeça abriu. Nossa. Porque eu viajo, eu começo a ver coisas, tudo que é cor me chama atenção. E o que o Vlad falou, eu não fiquei só buscando fazer foto, e não busco só fazer foto, eu acompanho todos vocês, inclusive, porque, tipo, o posicionamento da Lu... Valeu, eu não voltava não, né? Mas
Mas assim, diariamente mesmo, o tipo de atitude de um do outro, isso me influencia, né? O posicionamento, aquela energia da pessoa, até o jeito de se vestir, de se pentear. Não que a gente quer uma cópia, mas é uma influência um do outro. Eu acho que a gente aprende. Né? Quando você confia, quando você conhece e confia, então acaba virando exemplos. Eu falei nessa semana sobre a gente buscar essa atualização dos exemplos. Aí, o exemplo de educação, o exemplo de comportamento, o exemplo de profissional, tudo isso a gente busca para que a gente consiga se reinventar. A ideia de tendência para vocês, então você buscou diversas formas, até viajei, no delegado. Até viajei. Mas é que as coisas foram acontecendo também, né? Um pouco orgânico, né? Eu sou muito observadora. E pelo fato de eu ser uma pessoa muito alta, eu tenho uma visão privilegiada. Então é o seguinte, se eu estiver na 25 de março, eu vou colocar esse sapato aqui bem alto, até para dar um up. E aí eu vejo tudo. Eu quero olhar o olhar das pessoas olhando uma vitrine. Eu gosto muito de observar as pessoas. Os olhares, o comportamento, a surpresa, o encantamento, o pertencimento. Então eu posso me encantar numa vitrine de uma padaria, eu me encanto com a loja do Peter Paiva, eu me encanto com a história de um açougueiro. Eu sou muito poliana para algumas coisas, assim, acredito que o amor ele tá ali, né? A Amélie Poulain também, enfim. Mas eu observo tudo. O anúncio do jornal, as matérias, as coisas que vêm até mim pela rede social. E eu procuro me conectar com perfis que vibram da mesma vibe que a minha. Porque eu acho que a gente tem hoje, né, os haters, não sei o que, entra ali, tu produz um conteúdo, aí que porcaria de conteúdo. Gente, olha só, tem tantos perfis. Então, gastem o seu tempo, que o tempo está tão precioso. E o tempo hoje vale dinheiro. Limpada, né? Gasta o teu tempo naquele limpada na sua conteúdo. timeline, né? Fiz esses dias, limpar pessoas que não te interessam mais. Todos os dias, vocês perceberam que todos os dias vocês ganham seguidores e perdem seguidores. Isso é tão bom. E eu descobri que o perder seguidores é muito bom. São pessoas que não engajavam. São pessoas que não estavam te curtindo e não estavam te dando o retorno, que é a vibração positiva. Hoje nós falávamos aqui no início da noite sobre a questão do fim das revistas, né? Hoje nós não temos mais revistas. A gente, por exemplo, eu me lembro que a gente esperava, né? Tinha a revista Make, tinha a Marie Claire, que é uma revista francesa, que seriam as nossas, uma série de revistas legais. E hoje, por questões, né, de que a mídia impressa não conseguiu se manter, a gente acaba buscando, mas a gente tem o mundo nas mãos. Eu até alguns anos atrás eu tinha o privilégio e possibilidades de viajar mais ao exterior. Hoje eu tenho 2 filhas adultas e enquanto eu puder proporcionar que elas viajem, façam cursos, estudem, esse vai ser o meu investimento, porque eu posso chegar em qualquer lugar do mundo com o telefone que a gente tem na mão. Sim. Porque a gente tem que sonhar, a gente tem que olhar coisas boas, filtrar coisas boas. Então a minha inspiração ela vem de todos os lados, mas principalmente do meio da rua, onde eu fico, né? Tudo no radarzinho. Quando eu vou na Mega, eu fico às vezes horas no stand de vocês, eu nem entro no stand de vocês. Falar de revista, falar do que as pessoas hoje estão buscando, de locais quentinhos, né? Locais que você sente, um bistrô, um lugar que te acolha. Isso é muito legal porque eu tô vendo hoje o rádio voltar, né? Quando a gente fala de podcast, é um rádio. Aí eu falei, mas o que é? Quando eu fui ver, é rádio. A gente já fez tanto rádio, na vida. Que demais, conversar com as pessoas que elas estão com um fonezinho no ouvido. E tem um pertencimento, uma sensação de pertencimento. Tipo, essa pessoa está falando para mim. Sim. Quando a pessoa te assiste, né? É tu te conectar com o teu público de uma forma muito genuína e congruente. E direta, né? Direta. Exato. E tem uma ingenuidade nisso de você conseguir falar e você entrar na pessoa, porque você tá ali, ó. E as pessoas escutam e aquela coisa, ser o que você posta. Não adianta nada a gente postar uma coisa, depois chega na Mega, a pessoa, postei uma foto de com licença, agora não dá, tô ocupado. E ela falou uma coisa de observar. Eu tô numa fase mais de ouvir, né? Ela falou, eu vou para 25 de março, eu observo tudo, observo as pessoas, o encantamento, enfim, observo tudo. E eu tô numa fase que eu estou mais ouvindo, né? Porque a gente precisa mais ouvir mesmo. Assim, diante das circunstâncias, tudo que eu passei e diante do que eu faço mesmo, que é dar aula. E muitas vezes as pessoas, elas querem falar, elas não querem a opinião do outro, né? Então é importante a gente ouvir. É a maturidade, né? Eu fiz essa paz interior, né? Sim, eu fiz um curso recentemente que eu achei o máximo. Ó, eu vou contar o meu problema para você, você vai contar o problema para a pessoa dali da frente. E você vai ouvir, você não vai dar opinião nenhuma, você vai só escutar e depois você vai repetir o que ele falou. Porque você pode observar, Peter, as pessoas elas querem falar. Aí quando você fala alguma coisa, mas o meu cachorro também ele faz isso. Mas eu comprei um carro, mas eu comprei um outro que é assim. Então vira meio que uma competição e ninguém escuta ninguém.
Então, muito comum ouvir isso. é muito importante. Você chega em casa e fala assim, tô com dor de cabeça. Você fala, tive um AVC. Quer dizer... É mais ou menos assim, mas meu pai morreu assim, com a dor de cabeça. Então, Chama a arte Pra da ser escuta. maior, né? Sim. A arte da escuta. E falando sobre criação, todas essas criações, elas precisam de levar o nome de vocês. Tem essa assinatura, tem essa sua alma, né? Então eu queria falar um pouquinho sobre o que vocês acham quando as pessoas, elas falam sobre esse perfil, né, do nossa rede social, ela tem que ser diferente do nosso perfil de pessoa. Então, Eu discordo. então eu queria entender um pouquinho o que vocês acham, porque eu acho que eu sou a marca. Então tudo que eu fizer vai influenciar as pessoas, seja cozinhar, tratar com os amigos, famílias, bichos, plantas, tudo é a minha vida. Isso que eu vivo é a mesma pessoa que vive lá em casa. Eu vou falar o que aconteceu comigo, a minha situação toda. A 2016, mais ou menos, foi quando a mídia social estourou e veio com tudo para derrubar. Eu estava voltando de licença maternidade, então eu me afastei durante 8 meses. Quando eu voltei, a internet parece que tinha tomado conta do mundo. Voltamos à programação, galera. Calma tudo. Ele passou mal. Quem? Não aguentou. Juro, gente. É emoção de essas dois mulherão do lado Que o dele. começo de gravidez todo mundo passava. Bichinho trabalha tanto, No gente. terceiro. Eu sou da mesma receita bem na época dos enjoos. Época de jogo. Voltamos então. Pois Ele já tá ótimo. Eu dizia nessa hora. Ela dizia nessa hora que ele queria carinho. Atenção. Eu tava triste. Ele queria Então, ser escutado. voltando, te queria ser escutado. Vamos lá. A gente tava falando sobre você misturar os perfis. O CPF e CNPJ, né? Daqui a pouco ela vai falar sobre isso. Conta pra mim. Exatamente. E aí, uma aluna me falou, Jana, você é uma autoridade no presencial, mas você tem que trazer essa sua autoridade pro online. Quem é a Jana online? Eu não era ninguém. Eu era a Jana, a profissional que já tinha toda uma história, mas no online eu não era ninguém. Eu tinha nem 1000 seguidores nas redes sociais, porque eu não dava valor pra isso. Aí eu falei, não, eu vou ter que mudar isso. Nessa época a gente criou as dicas da Jana, já misturei. Ou seja, é as dicas de quem? Da Jana. Sim. Sou eu. Então eu vou me envolver com as pessoas. E a gente fez uma coisa que eu não indico pra ninguém. Eu fiz um projeto de 365 dicas. Foram 365 dias, todos os dias subindo um vídeo diferente de uma dica da Jana. Eu acompanhei. As pessoas começaram a ter a Jana como, a Jana mora na minha casa, cara. Eu falo com ela todos os dias. De pessoas falarem pra mim, você tá na minha cozinha junto comigo. Então acabou que eu fundi Sim. a Jana, pessoa física, com a Jana, pessoa jurídica. Fundi. As pessoas têm um pouquinho de receio porque elas acham que quando elas misturam, elas mostram tudo. Não, você mostra o que você quer. O que você quer mostrar, Você exatamente. mostra a parte da propaganda de margarina. Exatamente. Só por favor, só o positivo. Exatamente. Só e aí, positivo. assim, é a mesma coisa. Sou mãe, tenho 3 filhos, tenho filho de 19, de 4 e de 1. Viajo, fiquei 20 dias fora no final do ano, fora do Brasil. Viajo o Brasil todo, agora mesmo. Eu viajo essa semana, volto daqui quase um mês. Então, assim, como eu consigo ser mãe, ser profissional, estar atualizada em tendência, passar as dicas da Jana, estar na casa das pessoas? Eu consigo porque eu sou uma. A mesma. Perfeito. Então, parabéns. isso é muito importante. Eu valorizo muito e as pessoas me têm como exemplo, como todo mundo aqui, as pessoas se inspiram na nossa vida também. Então, por isso eu acho importante você ser a sua empresa. Eu acho que quando a gente trabalha com o manual, né? Todo mundo aqui trabalha com o manual, nós trabalhamos com amor, optamos em não ir para uma indústria ou qualquer coisa que muitas pessoas estão correndo, que querem trabalhar com esse amor que a gente trabalha. A gente tem a nossa realização e a gente é um só. A gente é um só. Eu escuto muitas pessoas de agências e de posts e de histórias aí ensinando para todo mundo, não, tem que separar. Tem que separar sim, você não vai postar bebedeira. Exatamente. Tem, Você aliás, vai- um ditado, se beber não poste. Eu já vi uma Ótimo. parede, eu achei Se beber não precioso. Vlad, conta um pouco pra gente, porque você tem uma história, né? Uma história de vida. O Vlad traz pra dentro da casa dele, praticamente, pras aulas. As aulas são presenciais Presenciais e individuais. e individuais. Muito chique, gente. Então eu gosto de dar aula individual e eu estava até comentando com as meninas, né, antes de nós começarmos, que hoje nós somos
quase que refém disso, né? Assim, é uma maneira de divulgar o trabalho da gente, são as mídias sociais. Então não dá para ser dois, não dá para ter um personagem e ser o Vlad. Você tem que ser você. Como a Jana falou, você tem que ser você mesmo. Então, eu posto muito do meu trabalho, né? Gosto de postar muito do meu trabalho e muitas vezes eu coloco naquele dia que você está comemorando 30 anos de casado, por que não você colocar? Nossa. Não é? Por que não você está feliz com isso? É uma celebração. Porque é uma celebração. Pessoal. E as pessoas também te conhecendo melhor vão conhecer melhor o seu trabalho. Sim. A gente trabalha com alma, a gente trabalha realmente. Eu acho que a gente tem que entender a nossa persona, qual é o seu perfil, qual é a sua identidade. É isso que a gente incorpora no produto, que a gente vive o pessoal. E sendo um só fica mais fácil. E quando acontece isso, eu acho que acontece um empoderamento, né? A gente fica mais forte. Lu, você é Outro dia alguém me mandou uma mensagem no direct do Instagram. Eu cuido do meu Instagram, é uma coisa que eu acho que eu preciso me dedicar, porque só eu vou saber responder ao meu público, né? E as pessoas, elas entregam muito carinho, muito, elas pedem o ouvido, né? Como a Dina falou. E a pessoa disse, de alguma maneira, eu queria saber o que a Lu Gastal acha. Eu falei, mas, eu acho isso. E ela respondeu, nossa, a Lu Gastal está me respondendo, muito obrigada. Eu disse, não, eu sempre que eu puder vou responder. A não ser que a pessoa mande às 10 da manhã, daí às 10h02 ela já está cobrando. Eu tenho rotinas, mas eu não consigo mais separar o CNPJ do CPF. Se beber não poste, né? Fica a dica, são coisas que a gente tem que ter o bom senso. Eu não estou me sentindo bem, eu não preciso botar que eu estou com uma bacia do lado, porque talvez eu esteja disposta e talvez eu tenha vontade de vomitar. Mas eu posso dizer, olha, eu sou uma pessoa, eu tenho minhas dores, eu tenho meus dias bons, eu tenho meus dias ruins. A gente é vulnerável, a gente não precisa se apresentar de uma forma incrível. Né? E de alguma maneira nós temos a persona do trabalho, mas essa persona ela não precisa ser o super-homem nem a super-mulher. Ela pode ser uma pessoa você falar com sobre sentimentos, coração, com dores, que eu acho que... E entender a gente como influenciador, gerar coisas positivas, o exemplo, né? Gerar isso para outra pessoa se motivar a levantar mais cedo. Eu ouvi uma vez de uma pessoa, uma aluna, quando eu falei, nossa, você não tem noção. 3 meses que eu não vou na academia. Eu soltei isso alguns anos atrás. A menina falou pra mim assim, pelo amor de Deus, quando dá 6 horas eu levanto e falo, o Peter já levantou. E eu... Quer dizer, é inspiração. Quando a gente vive de uma forma diferente e a tia veio e fala, nossa, ele tá muito alegre. Nossa, olha o que ele fez, eu vou fazer também. A gente tá inspirando eles. Então, é uma responsabilidade. Exatamente. Lê. No meu caso, teve agora, há pouco tempo, uma pessoa me ligou. E eu tenho postado muito exercício físico, que eu sempre pratiquei yoga. Aliás, eu entendo yoga como viver yoga e não praticar, mas sempre usei muito a yoga como uma prática, né? E depois eu entrei na bike fazendo exercício mais forte, corrida, e daí entrei pro Strava, que é uma rede social para quem é atleta. E comecei a postar ali também meus... Aí a pessoa escreveu para mim, eu sou sua aluna aqui e meu marido te segue lá. Quer dizer, existia então aí uma cumplicidade da família também, né? Ele também conhecia a Aliás, só que a Aliás que ele conhece gosta de esporte. E os dois falavam disso. E acho que, bom, né? que é legal isso também, né? Que você pode influenciar. Eu vivi uma coisa nesse final de semana, porque eu fui fazer limpeza de pele na casa de uma pessoa. Então me indicaram, eu fui na casa dela, era no fundo do quintal, um lugar super charmoso. E aí eu fiz a limpeza de pele, na hora que eu saí eu passava por dentro da casa, então eu passei pela cozinha. Aí quando eu abri a porta ela falou, essa é minha mãe. E aí a mãe falou, prazer, Peter. Aí o pai tava sentado e falou, é o Peter Paiva. Aí eu falei, você me conhece? Aí ele falou assim, eu fiz artes plásticas, eu te acompanho há muito tempo. Aí ela falou, eu vi a torta que você fez. E aí, você viu a torta? Você não me falou, e começaram os dois. E os dois acompanham perfil, só que eles não acompanham juntos, porque ela gosta do jeito de viver e esse lado delicado de fazer tudo que eu faço, e ele, a parte criativa, desde quando eu fazia também a parte de artes plásticas, eu falei, tem o seu olhar. Engraçado, são diferentes. Mas a importância do exercício físico é primordial na vida de todos. Sim. Hoje a Majô falou comigo sobre estar ativa, estar viva, né? E isso é muito importante a gente pensar. Se a gente tá com a mente ativa o tempo inteiro, a gente tá dentro de uma roda e a roda tá nutrindo a gente, principalmente a gente que vive de inspiração. E você... A gente precisa. E você, que eu sei que é elétrica, que cuida de tudo, tem um filho, fala desse
redirecionar, né, as coisas. Você tira a coisa de um mundo, leva para outro mundo, que é uma reciclagem, mas também eu acho que é ressignificar. Sim. Que tá muito atual, né? Como Sim. que é isso? Porque lá muito tempo atrás a gente falava sobre ressignificar. Sim. E hoje a gente escuta isso e lembra de você. Então, só que assim, primeiro eu vou lá, dou bastante pedalada de manhã, ou eu ando 10 quilômetros na esteira, ou eu vou fazer caminhada no parque, ou bicicleta, eu ando mais ou menos uns 20 quilômetros por dia, e minha vida é outra. Porque quando eu tô fazendo a minha caminhada, na primeira volta que eu dou, eu já cheguei estressada, mas na segunda eu já esqueci de tudo. Legal. E dali eu vou colocando a minha cabeça em ordem. A mesma coisa na caminhada. E eu vou caminhando e coloco a minha cabeça em ordem, assim como ler um livro à noite. Hoje eu levo um outro tipo de vida, Peter. E você Então, posta os dois, a vida pessoal? Sim, posto. Eu acho isso muito... E você vê alguma coisa ser Positivo. evasivo? Nada, Você acha que nada. invade a sua vida? Não invade nada. Eu acho que tem aqueles que cuidam da vida e aqueles que têm o cuidado com isso, não é? Então os que E têm o qual cuidado... que é a diferença? O que tem o cuidado, pra mim é diferente. Aquele que cuida também é legal, porque, né, também de uma forma ou de outra tá tendo esse cuidado, né, entre aspas. O que cuida só Mas- quer fofocar. Mas eu não me Espiar. importo, eu não me importo, porque minha vida realmente é aberta. É um livro aberto, eu não me incomodo em absolutamente nada. Pra mim não tem problema nenhum eu estar mostrando ali que eu tô lendo um livro, que eu tô na minha varanda, que eu tô curtindo, que eu tô contemplando a minha vida, a natureza. Vira e mexe eu coloco a minha chita lá na grama e fico lá contemplando, escutando os pássaros. Isso é uma E se delícia. você pudesse passar uma mensagem para inspirar as pessoas e falar sobre essa olhar para isso tudo que você olha e criar, o que você falaria? Eu diria que a gente pode levar a vida de uma maneira tão simples e tão gostosa. Que a vida, a gente não precisa de muito pra gente ser feliz, é só um pouquinho. Então, muitas vezes, você não precisa estar no melhor hotel, você não precisa estar no melhor resort, mas que na hora que eu faço a minha caminhada, que eu ando de bike, que eu pedalo bastante, eu pego a minha chita, ponho lá na grama, tiro o meu tênis e ali eu contemplo a natureza, eu consigo ouvir o pássaro, eu consigo ver o céu azulado, eu consigo visualizar o tronco, eu vejo hoje o mundo de outra maneira. A minha mensagem é: se redescubra, se reinvente, busque a sua essência. Quando você se descobrir, você vai saber do que você gosta, você vai saber o que você quer para sua vida. E aí você vai deixar de olhar para o outro como, tal pessoa está fazendo isso, tal pessoa está fazendo aquilo. Você vai se preocupar com o que você faz. E aí você vai ser sucesso e tendência no que você faz, eu tenho certeza. Bom, a minha mensagem é: seja você e vire tendência. Porque a gente está muito preocupado com o que o outro faz, o nível de sucesso do outro. Seja você, a sua verdade, e aí você vai ser tendência, não vai precisar se preocupar, né? Bom, a minha mensagem, ela vem de uma inspiração de uma pessoa que eu acompanho muito, que é um palhaço, que chama Márcio Libar. E ele sempre fala: jamais serás quem tu não és. Então, na época do nosso programa que a gente fazia aqui, eu sempre me preocupava, né, Peter, eu sei fazer um patchwork, mas não é só o patchwork, eu quero ensinar outras coisas. E hoje eu tenho, assim, com tranquilidade, eu posso dizer que eu faço várias técnicas. Eu sou muito especialista na minha criatividade, na minha vontade de fazer coisas diferentes. E não necessariamente em tricô, em crochê, em costura. E aqui eu peguei, né, como um exemplo, a gente tem que sempre saber a quantidade de colherinha que a gente vai colocar em cada projeto. Às vezes a gente tem que colocar uma quantidade de amor maior, às vezes a gente tem que colocar uma quantidade de realidade, enfim, sempre pensar, né, tentar mensurar tudo aquilo que a gente entrega e o que a gente quer receber, porque isso é importante. Eu acho que a vida, né, ela é redonda e a gente gosta de entregar e também gosta de receber, então aceitar isso. Bom, o que eu gostaria de passar para vocês é que assim, né, eu tenho muito tempo de estrada e eu acho que assim, a gente sempre vai encontrar obstáculos, isso em qualquer situação, em qualquer momento da vida, mas eu acho que quando a gente realmente faz aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente veio para fazer, o dom mesmo, eu acho que é ele que inspira a gente no dia a dia. Então, se você tem um dom, encontre ele, procure por ele, seja feliz com ele, porque é só este dom que vai fazer você ser feliz e você vai poder ajudar outras pessoas e com certeza isso volta. Então, assim, por tudo que a gente faz, a inspiração vem do seu dia a dia, das coisas que você gosta. Então, continue fazendo aquilo que você gosta sempre e não perca o foco.
porque hoje está muito fácil da gente desviar o foco por muitas coisas. Então mantenha sempre o foco, que isso vai manter você dentro de você mesmo. Eu acho que a gente não precisa dizer muito mais, né? Vocês já ouviram dos melhores, dos mestres, porque eles fazem com muito amor. E eles sabem a troca, mas sabem também o dividir. Eu escutei há pouco tempo que toda essa inspiração e tudo que a gente estuda é um dos únicos produtos, né, que ele se multiplica. Então acredite nisso. Acredite sem egoísmo. Acredite que se inspirar e criar, ele está aí dentro de você. É só você querer. Mas é importante também que você entenda que a força está aí dentro. E é importante que você entenda também que o recalcular a rota, às vezes é obrigatório. Então deixa isso ser leve. Acredite que tudo tem um porquê. Principalmente você que está do outro lado, buscando se inspirar e buscando ter uma vida linda, incrível, e ainda não entendeu o porquê. Cada um deixou aqui um toque para vocês entenderem esse pontinho dentro da mente de vocês, para vocês confiarem em vocês, acreditarem, ter uma conexão com essa criação que eu acredito que ela é divina. Que Deus abençoe vocês. Obrigado todo mundo por estar aqui. Eu amei esse reencontro e que disso frutifique muitos outros reencontros. Obrigado por ter do outro lado e até já. Beijo!